Nenhuma dívida é maior que a provisão do nosso Criador. Essa não é uma frase de efeito para embalar a alma nas manhãs de segunda-feira, mas uma verdade absoluta que carrega dentro de si o poder de libertar a mente, curar as feridas emocionais e abrir as estradas que o inimigo tentou bloquear. Quantas vezes você já se sentiu esmagado pelo peso das contas, como os boletos de IPTU e IPVA que chegam em janeiro? Essa cobrança, na maioria das vezes, é mais interna do que externa. Uma voz sussurrando a mentira: você não vai dar conta. O coração acelera, os pensamentos se tornam um turbilhão e a esperança parece ter se perdido no Vale do Jequitinhonha, onde o chão é seco e a escassez é visível. Mas a realidade do reino é que existe uma força maior que qualquer carência. Um princípio de abundância eterno, estabelecido pelo próprio Deus, governa o universo. O Senhor é o seu provedor, e o que Ele tem para você vai muito além dos números negativos no extrato. O Salmo do Pastor, aquela canção que acalma a alma na tempestade, ecoa em nosso espírito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, ensinadas e vividas por tantos homens e mulheres de fé, não são uma promessa vazia. Elas são a chave de ouro que destranca a consciência de que o suprimento divino é ilimitado. E quando essa verdade, que é o próprio Jesus Cristo, o pão da vida, penetra na mente, ela se torna uma energia capaz de incendiar a fé, transformar sua situação financeira, restaurar relacionamentos e reacender o fogo da confiança no seu coração. O grande pensador da mentalidade, Mário de Andrade, em sua obra clássica sobre o poder da fé e do pensamento, ensina que a prosperidade primeiro precisa nascer como um estado de espírito. Ele afirmava que tudo o que a mente humana, aliada à fé em Deus, pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Quando unimos essa sabedoria prática ao poder que emana do Salmo do Pastor, entendemos o plano. Não há dívida, seja ela financeira, emocional ou espiritual, que possa ser maior que a provisão do Pai em nossa vida. A dívida é finita, mas a provisão é infinita. Imagine por um momento que cada boleto, cada cobrança de cartão e cada medo que você carrega são apenas sombras projetadas pela sua própria falta de foco. A sombra parece grande porque a luz da provisão está atrás dela. Ao virar sua atenção para o Pai de toda a luz, para os princípios de fé, ação e generosidade, as sombras inevitavelmente encolhem até desaparecer. Essa virada de percepção é o que Mário de Andrade chamaria de reengenharia da fé ativa, e é o que o pastor Caleb descreve como ser guiado por pastos verdes e rios de águas claras, um cenário de paz e abundância, mesmo quando se está no deserto. O verdadeiro aprisionamento não está no valor da dívida, mas sim no peso da alma que ela provoca, o medo de falhar, a vergonha de dever, a sensação de naufrágio diante de Deus e de si mesmo. Esse é o inimigo invisível que tenta roubar a sua paz. E é exatamente aí que a palavra de vida e os princípios de uma mentalidade renovada em Cristo agem como libertadores. Sua dívida existe, mas ela não define a sua identidade. A provisão não é apenas material, é um fluxo emocional, espiritual e mental. Quando você acredita na promessa de que nada lhe faltará, sua mente, como um farol no litoral nordestino, começa a iluminar oportunidades onde antes só via o pântano dos obstáculos. A história da fé está repleta de testemunhos de homens e mulheres que, mesmo em situações consideradas impossíveis, transformaram a escassez em plenitude. Eles provaram que as dívidas podem se tornar testemunhos de vitória. Pense em José, vendido como escravo no Egito, ou no pastor Caleb, que enfrentou gigantes em seu tempo e escreveu suas canções de confiança enquanto fugia pelos vales secos da Judéia, que podemos comparar aos sertões áridos do Nordeste. A convicção dele na provisão não dependia do que ele via com os olhos, mas do que ele cria com o coração. Essa mesma chave da fé pode ser usada por você hoje para destrancar as portas da sua prosperidade, mesmo que seus olhos só enxerguem a montanha de contas.
Mário de Andrade, o pensador da mente, dedicou sua jornada a estudar os gigantes de seu tempo e descobriu um padrão unânime. Todos tinham uma convicção inabalável de que o ser humano, criado à imagem e semelhança do seu artífice, é capaz de atrair soluções, recursos e caminhos. Essa convicção, que no Evangelho chamamos de fé, não é diferente daquela descrita no Salmo quando Caleb afirma: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Você pode estar agora no vale das dívidas, talvez sendo apertado pelo banco ou lutando para pagar o financiamento da casa em um bairro humilde de São Paulo. Mas a verdade imutável é que você não está sozinho. Há uma mesa de banquete preparada para você, conforme a palavra nos revela, até mesmo na presença dos seus inimigos. E sim, o maior inimigo é a própria escassez mental que tenta te paralisar. A grande virada acontece quando você decide acreditar mais na provisão do Pai do que no tamanho da sua dívida. O cérebro humano, como uma criação perfeita, funciona como um ímã espiritual. Ele atrai aquilo que domina seus pensamentos. Se a sua mente está cheia de medo, vergonha e desespero, ela se fecha para o espírito que gera soluções. Mas quando a mente é preenchida pela fé ativa, esperança, gratidão e ação consciente, as portas da oportunidade se abrem, como se estivéssemos vendo um milagre no Mar Vermelho. Isso não se trata de negar a realidade. As contas estão lá, os boletos existem e os credores podem bater a porta como se fossem a cobra do Serasa. Mas a questão crucial é: o que é maior? Sua dívida limitada ou a provisão ilimitada do Criador? Essa é a escolha que define o seu futuro. Se você se apega ao pensamento de escassez, ela cresce e te asfixia. Se você se ancora na abundância de Deus, a manifestação da vitória é inevitável. E isso não é mágica, é a união de um princípio espiritual com a ação prática e disciplina. O pensador Mário de Andrade sempre reforçava em seus escritos que a fé precisa ser acompanhada de desejo ardente e de um plano definido. Em outras palavras, a fé sem ação é como um motor sem combustível, é estagnação. Da mesma forma, a espiritualidade sem prática e disciplina é apenas teoria, como uma receita guardada na gaveta que nunca vira banquete. Neste exato momento, enquanto o peso do mundo parece estar sobre seus ombros, você pode estar se perguntando como aplicar essa verdade em sua vida financeira no bairro da Lapa ou na correria do centro de Manaus. O primeiro passo é uma mudança de frequência. Substituir o peso da dívida pelo peso da promessa. Não hesite em declarar em voz alta, todos os dias, como um decreto sobre sua casa: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa simples, mas poderosa atitude, repetida diariamente, irá gradualmente remodelar seu sistema de crenças, desalojando o medo. O segundo passo é transformar a fé em movimento prático. Mário de Andrade ensinava que cada fracasso, cada revés, carrega em si a semente de um benefício equivalente. O que isso significa para o seu momento? Significa que a dívida, por mais assustadora que seja, pode ser a porta de entrada para sua maior vitória, desde que você a encare não como uma sentença de morte, mas como uma oportunidade de crescimento. Lembre-se, a abundância divina não começa no bolso, mas primeiro é gestada no coração e na mente. Quando você se conecta com a certeza inabalável de que a provisão do Pai é maior que qualquer saldo negativo, você não apenas ora, você envia para o universo uma frequência de confiança, como se estivesse sintonizando o rádio na estação da paz. E essa frequência tem o poder de atrair pessoas certas, ideias geniais, recursos e oportunidades que estavam invisíveis. Quem de nós nunca viveu momentos em que parecia não haver mais saída, mas uma ajuda inesperada surgiu? Um telefonema, uma ideia de negócio que brotou na madrugada, um recurso que apareceu do nada. Isso, meu amigo, é o cálice transbordando na sua vida.
É a prova viva de que a bondade e a misericórdia do Pai estão seguindo os seus passos, como dois guarda-costas invisíveis. Se você está respirando agora, se tem força para ler esta mensagem, isso significa que ainda há caminhos, ainda há soluções esperando para serem descobertas e há promessas divinas para se cumprirem. O fardo da dívida pode até estar sobre seus ombros neste momento, mas há uma força invisível e poderosa pronta para te levantar. Tudo começa na sua mente, com um novo pensamento, uma nova crença e uma nova decisão de fé. O Salmo do Pastor e o ensinamento de Mário de Andrade se encontram em um único ponto: a fé inabalável de que nada lhe faltará e a convicção de que sua mente é o maior recurso que você possui para acessar essa provisão. Não permita que o medo roube o seu futuro. Lembre-se, nenhuma dívida é maior que a provisão do Pai. Essa verdade não é apenas um conforto espiritual, mas um princípio ativo que pode ser transformado em uma estratégia de vida poderosa. Quando você decide enxergar suas circunstâncias financeiras pela lente da abundância divina, você começa a entender que o limite real não está no seu extrato bancário, nem nos boletos que se amontoam na mesa da cozinha, mas sim na forma como você enxerga o mundo, a si mesmo e ao próprio Deus. O Salmo do Pastor é um mapa que abre as portas dessa compreensão. Quando o pastor Caleb declarou com firmeza: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava vivendo num palácio cercado de conforto. Pelo contrário, muitas vezes ele escreveu essas palavras enquanto se escondia em cavernas, fugindo de inimigos implacáveis, vivendo o que seria hoje um exílio nas fronteiras do Brasil. Mas a convicção da provisão dele não dependia da visão momentânea, dependia da fidelidade eterna na qual ele cria. Essa mesma chave de fé, forjada no deserto, pode ser usada para abrir as portas da sua prosperidade hoje. O pensador Mário de Andrade também ensina que a prosperidade começa sempre na mente. Ele passou anos estudando a trajetória de pessoas que alcançaram o sucesso e descobriu que elas compartilhavam uma crença radical. Acreditavam na sua capacidade dada pelo Criador de superar qualquer desafio. Essa crença, inabalável como a muralha de Jericó, se transformava em energia, depois em ação persistente e, finalmente, em riqueza visível. Ao unirmos a sabedoria prática de Mário de Andrade com a fé descrita no Salmo, criamos uma ponte poderosa que conecta o invisível, fé, ao visível, resultado. A fé se torna um motor da ação, e a ação se torna um resultado da fé. Muitas pessoas olham para a dívida como uma sentença final, o ponto de interrogação da vida. Mas o pensamento de Mário de Andrade nos convida a uma visão diferente, inspirada na fé. A dívida não é o fim, é o ponto de partida forçado para um novo e melhor capítulo. Cada dificuldade financeira pode ser um chamado divino para reorganizar a mente, alinhar as emoções e despertar a criatividade que estava adormecida, capaz de gerar a solução. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre a identidade de filho que você assume diante das circunstâncias. Quando você afirma, nada me faltará, você redefine a forma como encara a vida. Você muda o seu endereço espiritual de escravo da dívida para herdeiro da provisão. É crucial compreendermos que a verdadeira riqueza não é apenas a ausência de dívidas. Riqueza é um estado de plenitude que se manifesta em todas as áreas da sua vida: saúde, relacionamentos, paz de espírito e, sim, nas finanças. A prosperidade genuína nasce quando você entende que Deus é a fonte inesgotável e que sua mente, alinhada à sua vontade, é a ferramenta de acesso a essa fonte. O pensador Mário de Andrade afirmava que a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. O pastor Caleb já havia nos ensinado o mesmo, mas com palavras eternas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É perfeitamente natural sentir medo quando as dívidas se acumulam e o aluguel aperta na Baixada Fluminense.
O medo é um instinto, mas ele é também um inimigo silencioso da sua prosperidade. O medo paralisa a criatividade, bloqueia as ideias geniais e impede as decisões ousadas. Mário de Andrade o chamava de o maior ladrão de oportunidades da mente humana. Entretanto, a fé que vem do alto tem um poder oposto. Ela desbloqueia a criatividade, a centelha divina em você, inspira a coragem necessária para negociar e abre a mente para enxergar caminhos onde antes só havia muros. É exatamente isso que esta mensagem deseja acender em seu espírito, uma nova forma de pensar, sentir e agir diante dos desafios da vida. Pense em sua vida como um terreno fértil, comparável ao rico solo do Paraná. A dívida pode parecer a erva daninha que tenta sufocar o que é bom, mas o terreno de promessas permanece fértil. O que define se haverá colheita não é a presença da erva daninha, mas o que você decide plantar e cultivar. A provisão de Deus é a chuva constante que irriga esse solo. A sua fé e as suas ações são as sementes que você lança. E as colheitas, pela lei da semeadura e da colheita, inevitavelmente virão. Muitos tentam resolver as dívidas apenas com esforço físico, trabalhando em jornadas duplas ou triplas, sacrificando saúde e família. Mas eles esquecem que o verdadeiro poder está em aliar a fé inabalável, a mentalidade de abundância e a ação inteligente. Mário de Andrade nos lembra que o conhecimento organizado é poder. E o Salmo do Pastor nos lembra que esse conhecimento precisa estar ancorado na confiança espiritual. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é correria nem desespero, é direção, clareza e paz. Introduzir essa verdade da provisão em sua vida significa viver de uma maneira radicalmente diferente. Significa acordar não mais com o nó na garganta do medo do amanhã, mas com a expectativa viva do que o Criador pode fazer hoje. Significa olhar para a dívida não como uma prisão de ferro, mas como uma oportunidade de provar que sua fé e sua disciplina são maiores que qualquer saldo negativo. Significa, acima de tudo, declarar em cada respiração e em cada passo no calçadão de Copacabana ou nas ruas de Ouro Preto, nada me faltará. Essa jornada não é sobre técnicas financeiras milagrosas ou fórmulas mágicas de enriquecimento rápido. É sobre alinhar seu coração, sua mente e seu espírito em uma única direção, a da abundância. Quando você entende pela palavra que a abundância é a sua herança e que sua mente pode ser treinada para criar riqueza, o dinheiro deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado na construção de um futuro melhor. As dívidas deixam de ser monstros e se transformam em desafios que fortalecem sua fé e sua inteligência. Pense o exemplo do pastor Caleb. Ele foi ungido para ser rei muito antes de sentar no trono. Da mesma forma, Mário de Andrade já acreditava em sua missão de ensinar a prosperidade muito antes de publicar seu livro. É um princípio do reino. Você precisa acreditar na sua abundância antes que ela se manifeste plenamente no visível. Essa é a essência da palavra e dos ensinamentos de mentalidade. Tudo começa dentro, para depois se manifestar fora. Por isso, esta mensagem é um convite urgente. Um convite para você olhar para dentro de si, para o tesouro que o Pai colocou em você. Reconhecer que nenhuma dívida é maior que a provisão de Deus. Reconhecer que sua mente, seu espírito e seus talentos são um campo fértil, pronto para gerar ideias, soluções e riquezas. Reconhecer ainda que cada passo que você der, mesmo um pequeno gesto de organização financeira, pode ser a semente de uma grande colheita. Você está entrando em um caminho de transformação, onde o salmo e a ação prática caminham lado a lado, mostrando que fé e esforço não são opostos, mas parceiros inseparáveis na sua vitória. Esta é a introdução de uma nova fase em sua vida, onde a abundância não é apenas um sonho distante, mas uma realidade em construção. E a chave final é: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E tudo o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir.
Una essas duas verdades e você terá a chave para a liberdade, a plenitude e a vitória sobre o medo das dívidas. Você já parou para notar como as dívidas não pesam apenas no bolso, mas principalmente na alma? Uma conta em atraso, aquele saldo negativo no cheque especial, não é só um número na planilha. É um lembrete constante que ecoa na mente, sussurrando palavras de fracasso, incapacidade e vergonha. É como se cada boleto ou aviso de corte de luz carregasse não apenas um valor a pagar, mas também julgamentos silenciosos. O coração acelera, o sono se torna leve, aquele famoso sono de gato, e até a alegria simples de viver parece diminuída. Esse é o verdadeiro conflito. Não apenas a dívida em si, mas o efeito devastador que ela provoca na sua identidade em Cristo. O Salmo do Pastor descreve um cenário de suprema abundância, pastos verdes, águas claras, cálice transbordando, mas o mesmo pastor Caleb faz o contraste ao reconhecer o vale da sombra da morte. Esse vale simboliza exatamente o momento em que a escassez parece sufocar, a fase em que a sua fé é testada e a mente se inclina mais para o medo do que para a confiança. É nessa travessia, nesse vale do Paraíba da preocupação, que muitos se perdem, aceitando a mentira da escassez como uma verdade absoluta. O pensador Mário de Andrade chamava o medo da pobreza de um dos maiores inimigos da mente humana. Ele dizia que esse medo tem o poder de paralisar seus talentos, sufocar suas ideias mais brilhantes e destruir oportunidades antes mesmo que elas surjam. O medo da pobreza cria um ciclo vicioso. Quanto mais você teme, mais sua mente se fecha para soluções inspiradas. Quanto mais se fecha, menos caminhos enxerga. E quanto menos soluções, mais a dívida parece crescer. O seu conflito, portanto, não é primariamente contra os credores da Avenida Paulista, mas contra um estado mental que se alimenta da escassez. Quantas vezes você já se pegou pensando que não é mais jeito? Talvez você tenha chegado à conclusão de que o seu destino é viver eternamente correndo atrás do dinheiro, apagando incêndios financeiros e nunca conquistando a verdadeira paz que Jesus promete? Esse tipo de pensamento é o reflexo do Vale da Sombra, a mente sendo programada para acreditar na dívida como uma sentença eterna. Mas é exatamente aí que a luta espiritual e mental se intensifica. Há duas vozes gritando: a voz da dívida, que profetiza condenação, e a voz da provisão, que sussurra a esperança. O conflito interno contra a escassez se manifesta de várias formas. Há a pressão externa, que abala famílias e desgasta relacionamentos por causa do dinheiro, transformando uma ferramenta, o dinheiro, em motivo de culpa e tensão. O inimigo invisível, de fato, não é o valor da dívida em si, mas a forma como ela rouba sua paz, desvia o seu foco do propósito e enfraquece a sua fé na promessa. O pastor Caleb sabia disso. Por isso ele declarou: "A tua vara e o teu cajado me consolam." Ele reconheceu que precisava de direção e consolo, vindo do alto, de uma voz maior que os gritos do medo. Nesse turbilhão, muitos tentam soluções imediatas e superficiais. Trabalham até a exaustão, recorrem a empréstimos que geram mais juros do que alívio, ou se entregam à procrastinação, evitando encarar o monstro da realidade. Mas tudo isso apenas amplia o problema. O pensador Mário de Andrade ensinava que a prosperidade exige planejamento, persistência e fé. O Salmo nos ensina que a vitória exige confiança no pastor que nos guia e provê. Juntos, fé e ação apontam o caminho para sair do vale. Contudo, o primeiro passo é a coragem de reconhecer o conflito, de olhar para ele sem as máscaras do orgulho e admitir: eu preciso de uma transformação no meu modo de pensar e agir. Esse momento de reconhecimento é, paradoxalmente, doloroso e libertador. É libertador porque revela que você não está preso a essa condição. A dor do conflito é o gongo que anuncia: uma mudança é necessária. É o chamado para parar de lutar sozinho e começar a alinhar sua fé com a ação inteligente. O conflito se expressa até no seu corpo: estresse, insônia, dores de cabeça.
A dívida se traduz em sintomas físicos, pois o espírito, a mente e o corpo são inseparáveis. Quando a mente está na escassez, o corpo adoece. Mas lembre-se, o pastor Caleb não disse que moraria para sempre no vale da sombra da morte. Ele disse que andaria por ele. Isso significa que o vale é passagem, não morada. A dívida pode ser uma fase, mas ela não precisa ser a sua identidade. Mário de Andrade reforçava que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Em outras palavras, é possível treinar sua mente para acreditar na abundância, mesmo quando os números dizem o contrário. Essa prática rompe o ciclo do medo e abre o espaço para soluções do alto. O ápice do conflito está na luta entre as duas vozes. A da dívida, que grita condenação, você nunca vai sair disso, e a da provisão, que sussurra a esperança. Nada lhe faltará. A decisão de qual voz você irá seguir define se você continua no vale ou caminha em direção aos pastos verdes. Este conflito, embora intenso, é necessário. Ele forja o caráter, a disciplina e a resiliência. A luta contra a escassez é parte da jornada de quem está destinado à abundância. Entenda, o conflito não é a sua ruína, é a escola que precede a sua vitória. O momento mais escuro da noite é sempre aquele que antecede o nascer do sol. Essa é a essência do clímax da sua história. Quando tudo parece perdido, quando o peso da dívida ameaça esmagar a esperança e a mente está exausta de preocupações, é justamente aí que a luz da provisão começa a brilhar com mais intensidade. O Salmo do Pastor nos conduz a esse ponto com palavras de um poder impressionante. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Imagine a cena. Em meio aos credores, aos boletos que caem na caixa de correio e à pressão das circunstâncias, o Criador está preparando um banquete de honra para você. Não em um lugar secreto, mas diante de tudo aquilo que tenta te intimidar. É como se ele dissesse: veja, mesmo que a escassez grita, eu sou sua provisão, eu faço seu cálice transbordar. Essa imagem poderosa transforma a dor do conflito em combustível para a vitória. O pensador Mário de Andrade ensinava que cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou até maior. O que isso significa para você? Que sua dívida pode ser a oportunidade que vai despertar talentos adormecidos, coragem escondida e uma fé que ainda não foi totalmente ativada. O clímax acontece quando você escolhe enxergar a adversidade não como um fim, mas como a ponte que te leva do medo à confiança, da escassez à abundância. A grande virada acontece na sua mente. Mário de Andrade afirmava que a mente atrai aquilo que você alimenta. Se você nutre o medo e a autopiedade, a dívida cresce. Mas se você nutre a provisão com fé, afirmações e ação determinada, a vitória se manifesta. A fé do pastor Caleb em um Deus que supre tudo é a mesma fé prática que Mário de Andrade descreve como um estado mental capaz de moldar a realidade. Este é o instante em que você precisa levantar a cabeça, mesmo que os números no extrato sejam vermelhos. Declare com convicção: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olhe para cada conta a pagar e enxergue não um inimigo invencível, mas um desafio temporário. Pare de fugir do problema e comece a enfrentá-lo com coragem inspirada e estratégia. O pastor Caleb disse: unges a minha cabeça com óleo. Na antiguidade, a unção representava capacitação e poder. Ao afirmar isso, ele reconhecia que havia recebido de Deus uma força que ultrapassava suas limitações humanas. Essa mesma unção de capacitação está disponível hoje para te dar força, a ideia e a sabedoria para vencer suas batalhas. Sua dívida não é maior que o potencial criativo que o Pai colocou em você. O clímax da sua jornada acontece quando você entende que a abundância começa não ao quitar a dívida, mas ao zerar o medo em seu coração. Chegar até aqui foi atravessar o caminho das sombras e dos desafios.
foi reconhecer que, embora a dívida seja real, nenhuma força é maior que a provisão do Pai. O salmo do pastor, que nos guiou do início ao clímax, agora nos conduz à vitória com uma declaração de certeza absoluta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba a força desse decreto. O pastor Caleb não disse que talvez a bondade pudesse acompanhá-lo. Ele disse, certamente. Essa é uma convicção inabalável que transforma a vida. A bondade e a misericórdia de Deus não são visitas de fim de semana, mas companheiras diárias que seguem você como uma escolta invisível, mesmo diante das falhas e limitações. Essa é a base do seu desfecho. Sua vida não é governada pela escassez, mas pela abundância do Criador. O pensador Mário de Andrade reforça essa mesma ideia sob outra perspectiva. O sucesso é inevitável para quem tem um desejo ardente, uma fé inabalável e um plano definido. O que Caleb chamou de bondade e misericórdia, Mário de Andrade descreveu como a lei de causa e efeito. O universo responde ao que você pensa, sente e faz. Se você semeia fé e ação, a colheita é a prosperidade. O desfecho é compreender que você pode e deve escolher diariamente a semente que irá plantar. Neste momento, sua mentalidade muda de forma definitiva. Você não é mais refém da dívida. Ela pode até existir por um tempo, mas não governa mais o seu coração. Você passa a olhar para a vida com os olhos da abundância, enxergando oportunidades onde antes só via portas fechadas. Você compreende que a prosperidade não é algo que virá apenas no futuro, mas algo que começa agora, dentro de você. Você chegou até aqui porque dentro de você existe um desejo maior que qualquer dívida, o desejo de viver em abundância, paz e liberdade. Agora é o momento de transformar tudo o que você aprendeu, a fé do pastor Caleb e a ação de Mário de Andrade, em prática viva. Lembre-se, conhecimento sem ação é uma semente guardada na gaveta. Tem potencial, mas não gera frutos. O céu já liberou a provisão. A mesa já está posta. O que falta é você se levantar e se apropriar dessa promessa com fé no coração e atitude nas mãos. Declare sua fé, transforme sua mente, tome decisões de abundância. Se esta mensagem tocou o seu espírito, se fez sentido para você e reacendeu a sua coragem, faça crescer. Compartilhe. Envie esta mensagem para alguém que também precisa urgentemente se libertar do peso da dívida e do medo. Haja. Dê o primeiro passo prático hoje. Organize uma conta, faça um plano, comece a caminhar. Não perca as bênçãos do dia. Para manter essa frequência de provisão inesgotável, fortalecer sua mentalidade de herdeiro e garantir que você não perca nenhuma das inspirações e ferramentas que o Pai tem para sua jornada de vitória, inscreva-se agora e garanta sua conexão celestial. Junte-se a esta comunidade de vencedores. Sua jornada de abundância não termina aqui, ela está apenas começando. A cada novo dia você pode reafirmar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Avance e viva a liberdade que já é sua por direito.